Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Dominando o Processo Eletrônico. Meu nome é Bruno Sichella, eu sou um advogado com mais de 10 anos de atuação e hoje estou aqui para te dar dicas importantíssimas de como acelerar o desenvolvimento da sua carreira e do seu escritório utilizando o processo eletrônico e as ferramentas digitais, dentre elas, óbvio, o ChatGPT. Mas olha só, já vai um alerta logo de início. O ChatGPT não é a única e também não é a mais importante de todas as ferramentas de inteligência artificial que eu vou te ensinar hoje. Gente, eu estive onde você está hoje. Eu já olhei para os lados e não sabia o que fazer. Completamente perdido. Não sabia se eu locava uma sala, se eu fazia uma sociedade, se eu trabalhava para outro advogado ou se eu ficava sozinho. Eu acabei optando pelo último exemplo, advogar sozinho. E aí a dificuldade só aumentou. Eu não tinha noção de como atender um cliente, eu não tinha noção usar os sistemas. E olha que na minha época nem ferramentas de inteligência artificial eram tão poderosas como elas são hoje. O máximo que existia era o Google. Funcionava muito bem. Então hoje eu estou aqui para te ensinar os atalhos do caminho, para que você consiga chegar no seu objetivo muito mais rápido. Se você família, encontrar melhores clientes, fechar melhores contratos de honorário. Eu já trouxe aqui para você informações sobre como utilizar os sistemas do processo eletrônico. Nós já conversamos sobre o sistema ProJude, que é o adotado pela Justiça Civil, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para a atuação dos processos eletrônicos em primeiro e segundo grau. Também já trouxe aqui para você a atuação dentro do sistema PJM, que é o sistema utilizado pela Justiça do Trabalho aqui do TRT9 do Estado do Paraná. Dentro desses vídeos que estão disponíveis no meu canal do YouTube, você tem inúmeras dicas de como acelerar a tramitação dos seus processos utilizando as ferramentas nativas dos próprios sistemas. Dê uma conferida lá que tem muito material interessante. Como você pode ver na tela, a gente vai falar um pouquinho sobre o ChatGPT. Olha, ele é uma das ferramentas essenciais para você utilizar no seu dia a dia, mas não é a única. A gente tem aqui outras, como o Perplexity, o Globe, o próprio Canva, o Keepwing e tantas outras. Mas o ChatGPT é a mais falada hoje em dia. Essa versão aqui é a versão 4.0. São 3.5. Tá? A diferença entre uma e outra? Quem vai responder isso não sou eu. Quem vai responder isso é o próprio chat GPT. Você vai mandar aqui agora o que o pessoal chama de prompt. Prompt é um comando. É a forma com a qual você se expressa na inteligência artificial. Você tem que tomar alguns cuidados, tá? Quando você fala com a inteligência artificial, é preciso que você seja o mais preciso possível. Quanto mais detalhes você der para a inteligência, melhor serão as respostas. Quanto mais genérico você for, pior vão ser as respostas que a inteligência artificial vai te fornecer. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que vai aprendendo conforme o usuário vai utilizando. Ou seja, nas primeiras vezes, as respostas serão mais genéricas, até que o sistema reconheça a forma com que você pensa e comece a se adaptar a lhe entregar as melhores respostas possíveis. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre a versão paga e a versão gratuita? Então vamos mandar o prompt aqui, ó. Opa, vamos lá. Traga uma planilha com, com as diferenças entre a versão 3.5 e a 4 do chat GPT. Você manda aqui o comando, você faz, escreve o que você precisa, aperte o Enter, o próprio sistema
A própria inteligência artificial vai criar todas as informações para você. Por que eu comecei o nosso vídeo hoje pedindo as diferenças entre a versão grátis e a versão paga? Colega advogado, a inteligência artificial, ela foi desenvolvida para auxiliar de uma capacidade extrema, uma inteligência ímpar, mas nada substitui a atuação, o olhar e o conhecimento humano. Então, a versão grátis, ela é muito boa, mas ela possui limitações, como você pode acompanhar comigo aqui nessa tabela. Ela consegue ter uma capacidade de compreensão, mas ela não já na versão paga, a compreensão ela é melhor e ela consegue apresentar diferentes tipos de linguagem, tá? Principalmente aqui, ó, no gerenciamento de contexto, a versão paga, ela tem uma melhoria significativa na manutenção de contextos longos, justamente para aquilo que nós vamos utilizá-la no dia a dia. Isso aqui se encaixa de maneira perfeita. O custo é de US$ 20 por mês. E olha, isso aqui vai se pagar já no seu primeiro uso. Nessa aula de hoje aqui, eu vou te trazer 3 exemplos lindos para o chat GPT. E apenas eles já vão aí te trazer um outro olhar para o uso do chat GPT no seu dia a dia. Aqui você pode fazer qualquer tipo de pesquisa. Tudo que vier na sua cabeça, você pode conversar com o chat GPT, tem uma resposta para te dar. Se essa resposta vai ser boa ou não, vai depender da forma com a qual você descreve a mensagem que você quer enviar. Eu já te disse e volto a afirmar: quanto mais específico e com maiores detalhes você conseguir fornecer sobre aquele assunto que você quer que a inteligência artificial se pronuncie, melhor serão as respostas. E com o tempo, isso só melhora. Então, tenha em mente que você precisa entender a situação que você quer que seja analisada pela inteligência artificial com a maior riqueza de detalhes. Agora, muita atenção. Não é interessante que você traga dados sensíveis para a plataforma. O que seriam esses dados sensíveis? Nome completo, endereço, telefone, número de documentos pessoais. São informações que você deve evitar utilizar dentro da ferramenta do ChatGPT. Não só do ChatGPT, de todas as ferramentas que eu vou te apresentar aqui hoje. Esses dados sensíveis devem ser muito bem protegidos, tanto no uso com as ferramentas digitais, quanto dentro do seu escritório. Lembre-se, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, ela já está valendo e algumas empresas já estão sendo autuadas. E a multa não é barata. Então, assim, muito cuidado nesse momento. Proteja as informações do seu cliente. Utilize a inteligência artificial, mas com responsabilidade. Saiba que ela é uma ferramenta extraordinária, mas precisa de um cuidado por parte das pessoas que a utilizam. E olha, eu não digo isso aqui só como advogado, eu digo isso como pessoa mesmo. Eu não gostaria dos meus dados rolando por aí. Então, se você já fica chateado com vazamentos de senhas dos seus provedores de confiança, imagine seus dados divulgados com inteligência artificial. Eu acho que não vai ser aí nada agradável. Se você apertar aqui, você vai começar uma nova conversa com ele. Aquilo ali fica salvo no seu histórico e você vai conversar com ela de novo. Vamos fazer o uso lá na versão, deixei separado aqui, alguns prompts para a gente testar, tá? Vamos pegar um primeiro exemplo e aqui a gente vai inserir uma lei. Vamos tentar entender melhor a lei de adoção no Brasil. Por aqui, adoção. Vou dar um Enter e ele vai procurar as respostas, procurar as informações e melhor descreve o que eu perguntei para ele. Então, olha lá. O que é o prompt? Identifique e descreva exemplos específicos de decisões judiciais no Brasil que tiveram impacto significativo na interpretação e aplicação da adoção.
incluindo detalhes sobre como estas decisões alteram a compreensão desta lei ou regulamento. Note que o prompt ele é específico, ele é extenso. Por quê? Porque eu quero forçar a inteligência artificial a utilizar a capacidade máxima dela para realizar essa operação. Trouxe resultados aqui, ó. Certamente, no Brasil, algumas decisões judiciais têm tido um impacto significativo na interpretação e aplicação das leis da adoção. Aqui estão alguns exemplos. Então, trouxe um caso do STJ lá de 2013, um caso do STF lá de 2009, um caso do TJ São Paulo de 2011, no Rio de 2008, e é um fechamento aqui. Se eu não concordo com aquilo, eu posso apertar aqui, ó, em girar novamente. E ele vai refazer o pensamento dele, me trazendo outras informações. Perceba que o que é a resposta. Comando não muda. Então, agora ele trouxe adoção por casais homoafetivos, possibilidade de adoção por pessoas solteiras, adoção por estrangeiros, adoção por parentes biológicos. E aí ele faz uma perguntinha aqui no final. Essa resposta que ele me deu foi melhor, foi pior, foi igual? Eu vou pôr um igual. Por quê? Porque eu acredito que ele apenas mudou a forma de apresentação, mas não o conteúdo. Beleza. Eu estava pesquisando, eu posso apertar aqui em copiar e ele copia todas as informações. Se eu quiser, eu posso pedir para ele gerar novamente o mesmo pensamento. E ele vai, de novo, refazer o comando que eu pedi para ele. Numa simples pesquisa de segundos, a gente já economizou muito tempo de leitura, muito tempo de pesquisa nos TJs aí do nosso país. Então, o próprio ChatGPT pegou aquilo que é mais interessante sobre o assunto, ou aqui para mim. Poxa, será que se eu fosse fazer isso, eu conseguiria ser tão rápido e tão eficiente quanto ele foi nesse caso? Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Na verdade, eu acredito que se a gente fosse fazer a leitura de tudo que é necessário até chegar a essa conclusão, facilmente perderíamos aí entre 3 e 5 horas do dia apenas lendo documentos, tentando construir uma tese que tenha a ver com o caso concreto da adoção que a gente está tratando aqui. Ou seja, uma simples pesquisa já nos economizou aí 5 horas de trabalho. Mas e se a gente fizer essa pesquisa no outro GPT? Vamos começar uma nova conversa aqui. Eu vou pegar o mesmo exemplo, o mesmo caso da adoção, vou pôr o mesmo prompt aqui, vou escrever adoção da mesma forma, sem mudar nada. Vamos ver o que ele vai falar? Olhe, só aqui a pesquisa já muda de figura. Então veja, ele já me mostra aqui, ó, que ele buscou em 3 sites, trouxe num layout diferente, o conhecimento da união estável homoafetiva e a adoção, trouxe decisões do CNJ, trouxe a adoção tardia, trouxe o efeito dessas decisões, tudo aqui, ó, de uma forma rápida. Ah, se você não gostar, dá um gerar novamente. Assim como no 3.5, que é a versão gratuita, no 4.0 você pode mandar ele refazer as pesquisas. Tá? E aqui ele vai te trazer as respostas para aquilo que você pediu para ele pesquisar. Então a gente mandou ele refazer, vamos ver aqui o resultado. Olha lá. Em 2016, do STJ, trouxe uma pesquisa extensa e aqui no final ele perguntou a mesma coisa. É melhor, pior ou igual? E aí, o que a gente tem aqui? Você pode ir direto aqui, ó. A versão 3.5 é mais rápida, mas é gratuita. O GPT-4 e o 4.0, que ele é muito melhor, inclusive, que esse aqui, tá? Vamos tentar um outro exemplo aqui. Eu tenho um outro prompt que eu deixei separado para a gente atuar. Esse aqui é para construção de uma defesa. Então vamos começar uma nova conversa. Vamos pegar aqui um caso para a gente fazer, para ele fazer para nós a construção de uma tese de defesa. Então o prompt é o seguinte: desenvolva um guia abrangente sobre as estratégias de defesa mais eficazes e documentos jurídicos utilizados em casos de acusação de negligência médica.
Este guia deve incluir uma análise das condições específicas sob as quais o padrão de cuidado é considerado não cumprido, explorando teorias de defesa como o consentimento informado e a imprevisibilidade do evento adverso. Por favor, forneça exemplos de decisões judiciais recentes dos últimos 5 anos e ilustrem como esses argumentos foram aplicados em diferentes jurisdições, enfatizando quais são as tendências inerentes na responsabilidade da profissão médica. Eu trouxe um prompt extenso, com muitos detalhes, mais específico, para quê? Para que as respostas sejam as mais precisas possíveis. Vamos ver então o que ele trouxe para nós? Então, ele trouxe um guia abrangente, está aqui o prompt e aqui os resultados. Fez uma introdução. A negligência médica é uma área complexa do direito, que envolve alegações de que um profissional de saúde não cumpriu o padrão de cuidado esperado, resultando em dano ao paciente. Este guia explora as estratégias de defesa mais eficazes e os argumentos jurídicos comumente utilizados. Traz um conceito de negligência médica, traz uma análise do padrão de cuidado e traz as estratégias, que foi o que eu pedi. Então, ele fez tudo o que a gente pediu, trouxe um conceito, fez uma análise, e estão aqui as estratégias. Quais seriam as estratégias de defesa comum? Consentimento informado, imprevisibilidade do evento adverso, causalidade interveniente. Se você quiser depois explorar mais sobre o tema, eu vou mostrar para você como que a gente faz. Você vai pegando um tópico desse daqui e vai pedindo para ele ampliar o escopo, até que a gente tenha aquilo que a gente considera como aceitável utilizar no processo. Note o seguinte, a intervenção do advogado, ela não vai acabar. O ChatGPT, ele constrói a tese, mas é preciso que você veja, dentro do seu caso concreto, se as informações que ele trouxe aqui são relevantes ou não. E ainda, por mais que a inteligência artificial ela aprenda toda hora e a taxa de acerto dela seja muito alta, ela pode errar. Não é incomum que isso aconteça. Não é incomum que ela traga informações fora de contexto. Então, preste muita atenção e sempre revise, no mínimo 2 vezes, todas as informações que você vai utilizar que foram criadas pelo ChatGPT. Vamos lá, exemplos de decisões recentes. Temos aqui em 2022, temos em 2021, temos em 2020, são todos casos de direito internacional, mas que, a depender do caso concreto, podem ou não fazer sentido para o que você está estudando naquele momento. E lá, vamos ver lá, as tendências emergentes, e traz uma conclusão. Vamos pedir agora para ele fazer uma defesa utilizando como base essas informações que ele fez. Vamos lá, ó. Construa uma contestação utilizando as informações apresentadas. Um prompt bem simples. Uma coisa sem muito cuidado, apenas a título de exemplo. Isso aqui é um exemplo. Olha como a inteligência artificial ela consegue reduzir o tempo de trabalho que a gente teria. Eu não coloquei nenhum dado pessoal, não coloquei nenhuma informação além daquelas que já constam no prompt, e ele trouxe para nós aqui tudo que era preciso colocar dentro da defesa. Todas as informações, inclusive com os pedidos. Ah, mas esse exemplo está muito simples. É óbvio, eu não dei nenhuma informação a mais para a inteligência. Eu apenas pedi para que ela, com base no que ela já tinha pesquisado, que ela criasse uma contestação. Vamos pedir para ela fazer uma pequena alteração. Por aqui, ó. Agora, acrescente decisões sobre o tema de casos que tenham sido analisados pelo TJ São Paulo no ano de 2023. Vamos ver o que ele vai criar para nós agora.
ele está refazendo a contestação que ele havia criado no tópico anterior, levando em consideração agora o que eu pedi para ele acrescentar: decisões sobre o tema de casos que tenham sido analisados pelo TJ São Paulo no ano de 2023. Vamos ver se ele achou alguma coisa que seja interessante? Bom, ele abriu o tópico 6 e trouxe aqui a jurisprudência pertinente. Fez um breve resumo do que foi analisado nesse caso. Ó, o paciente alegou negligência devido a um diagnóstico tardio de câncer. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu por médico, reconhecendo que o diagnóstico tardio não foi causado por negligência, mas sim pela natureza agressiva e rápida da progressão do câncer. No outro caso, um paciente alegou que sofreu complicações após uma cirurgia não emergencial. O TJ São Paulo entendeu que o médico cumpriu todos os protocolos de segurança e o evento adverso foi classificado como uma complicação interrogativa. Perceba, colega, e aqui ele já te deu um norte para onde continuar a sua defesa. Então, ele trouxe a contestação melhorada com decisões atuais que a gente deu esse comando. Se tivesse esse comando, o que ele ia fazer? Da mesma forma, ele é inteligente, ele sabe que as decisões precisam ser atuais, mas a gente reafirma esse compromisso para que a inteligência artificial entenda que o que eu quero é específico. Assim, ele usa sua capacidade máxima para que nos traga um exemplo claro e um produto final mais bem acabado. Tudo está pronto aqui, você pode vir aqui, ó, e copiar e colar dentro do seu documento no Word, tá? Como anexo. Ele não é um advogado, mas ele pensa comum. E ele pensando comum, antes o prontuário médico, depois o relatório pericial. Pensando em relatório pericial, vamos fazer outra pergunta aqui, ó. Elabore quesitos técnicos a serem respondidos pelo perito sobre o caso concreto, onde o reclamante alega negligência médica por um diagnóstico tardio de câncer. Vamos ver o que ele vai trazer para nós sobre isso. As perguntas que ele vai fazer no documento já vão te auxiliar na sua defesa, no seu recurso, em que você esteja trabalhando, ele já vai te trazer um norte aí muito mais eficiente. Olha só, ele dividiu inclusive por tópicos e subtópicos. Primeiro, a identificação dos padrões de cuidado no caso concreto. Depois, a avaliação do diagnóstico, a causalidade, a conduta, o consentimento, os fatores eventuais e as conclusões. Será que você faria os quesitos em segundos? Veja, os quesitos em segundos não significa que a qualidade deles é ruim, mas significa que você vai ter mais tempo para se dedicar a partes que você considere mais importantes. Significa que você vai ter uma segunda opinião depois de pronto. Por quê? Você pode fazer o seu documento, lembrando de proteger os dados sensíveis, e depois, convexo, de para ele analisar, para que ele dê a opinião dele sobre o tema. Se você mantiver ainda dentro da mesma conversa, você pesquisou para fazer uma análise completa daquele documento que você colocou ali para análise. Então, colega advogado, perceba que a inteligência artificial, ela não está aqui para atrapalhar. Ela veio para nos auxiliar. Ela está aqui para tornar a nossa vida mais fácil. Use as ferramentas para que você possa efetivamente extrair o máximo possível e assim ter um destaque no mercado de trabalho
E o seu cliente não vai querer procurar em outro lugar. Uma das tarefas mais difíceis dos advogados nos últimos tempos é atrair o cliente. E muitos dos nossos colegas possuem uma proeficiência em conversar, em expor as suas ideias, dominar a arte da argumentação, tornando esta tarefa não tão difícil. Agora, outros colegas têm uma certa dificuldade na hora de atender os seus clientes. Alguns não simplesmente não conseguem. Existem advogados que não suportam a ideia de atender clientes. Preferem estar aqui, colocando a mão na massa, elaborando teses, elaborando recursos matadores, e não há nada de errado com isso. Perfeitamente normal. Agora, se você é um advogado combativo, é um advogado que procura se destacar, faça uso das ferramentas de inteligência artificial. Faça uso das ferramentas digitais. Elas vão te economizar muito tempo. Então, eu já mostrei para vocês aqui que ele faz interpretações da lei, pode fazer resumos, pode trazer estratégias, pontos chaves dentro daquela lei. Eu mostrei também que ele nos auxilia na construção de teses, inclusive monta a petição que você precisa. Só que agora eu quero te dar um exemplo da construção de um documento muito específico. Nós vamos fazer agora um exemplo de um advogado de família. Tá? E veja, eu vou pedir para que ele crie um documento em que as necessidades básicas de uma criança sejam atendidas no caso de divórcio dos seus pais. Vamos ver o prompt. Trouxe uma introdução para que ele saiba do que a gente quer. Desenvolva um acordo de pensão alimentícia e reflita as necessidades financeiras dos filhos, incluindo a identificação dos filhos e as suas idades, a renda mensal de cada genitor, as despesas mensais estimadas, o percentual para cada um dos genitores, a forma e a periodicidade dos pagamentos. E eu trouxe aqui um exemplo. A pergunta é: elabora um acordo de pensão alimentícia detalhado por João Maria Silva, considerando as informações fornecidas. Nesse exemplo, então, a gente está pedindo para ele construir uma minuta de acordo no caso de divórcio. Se você fosse fazer isso dentro do seu escritório, certamente você levaria aí 2 a 3 horas. Aqui nós levamos segundos. E ele trouxe já a identificação dos filhos, a renda, as despesas, tudo com base nas informações que a gente já forneceu para a plataforma antes. Ela organizou isso aqui, trouxe de uma maneira mais clara, de uma maneira em que os clientes vão ler de imediato. Trouxe o percentual da renda de cada um, a forma de pagamentos, o pagamento pelo pai, o pagamento da mãe e algumas disposições gerais que podem ou não se enquadrar no seu caso concreto. Colega advogado, eu não sei você, mas eu acredito que isso aqui economiza muito tempo. A área de família, ela é muito complexa. Ela exige a atenção a inúmeros detalhes. E aí, será que você conseguiria pensar em todos eles? Ou melhor, será que o ChatGPT pensou em todos os detalhes que são necessários para esse caso? Será que você, né, na hora que você for ler ela, você não pode melhorar isso aqui? Será que ele já não te traz um esqueleto, uma base muito sólida que você pode trabalhar a fim de apresentar um documento final muito mais eficiente? Veja, são situações que você vai descobrir utilizando no dia a dia. E olha, a economia de tempo, ela é. E se você tem alguma dúvida de que as ferramentas digitais não são importantes ou que elas não estão sendo aplicadas no dia a dia, sinto lhe dizer, você está completamente errado. Aqui a gente está dentro da plataforma do Canva e a própria plataforma tem aqui, ó, o uso de inteligência artificial para criar o que você precisar. Então vamos supor que a gente vai fazer um post para as redes sociais. Ele tem aqui, ó, as informações mais populares, ou então você pode começar aqui um quadro em branco
ou você pode copiar através dos modelos. Eu gostei desse modelo. Vamos utilizar esse. Então, é um post para o Instagram. Eu vou editar texto, as imagens, eu não quero editar nada. Puxa, eu acho que esse texto aqui precisa ser editado. O próprio Canva tem aqui com algumas informações que você já pode utilizar. Deixar o texto mais divertido? Não gostei. Poxa, deixe ele mais formal. Continuo não gostando. Vamos deixar ele com um toque de fantasia. Estou achando que essas informações não combinam com a minha persona. Vamos então adicionar uma voz, ou não, vamos corrigir a ortografia, porque está errado. E aí, você conseguiria criar de tão rápido? Aqui então outra ferramenta. Vamos usar o Perplexity. Vamos usar aqui no Perplexity o nosso primeiro exemplo que a gente teve lá no chat GPT, para que ele faça um resumo de uma lei para nós. E vamos usar o mesmo caso aqui, ó, lei de adoção. Eu não estou usando nada, estou usando toda vez o mesmo exemplo. O que de diferença entre o Perplexity e o ChatGPT? Lá no ChatGPT, as informações numa interface mais limpa, sem distrações. Já aqui, além de ele te trazer a resposta, ele te traz a fonte de onde ele pesquisou para que você possa ir lá. As respostas são diferentes de uma rede para outra. Se é o diferencial delas. Cada uma delas aprende uma com a outra para que possa trazer para nós, usuários, melhor experiência. E aqui você também tem a opção de reescrever, também tem a opção de copiar, também tem a opção de editar o que veio aqui. O que eu acho interessante dessa plataforma é que ela também traz conteúdos relacionados. Às vezes, as resposta que ele me deu, mas sim conteúdos relacionados. Vamos tentar entender um pouquinho mais aqui a diferença entre esta ferramenta e o chat GPT. Mas quem vai responder isso para nós não sou eu, é a ferramenta. Qual a sua diferença para o chat GPT? O conhecimento é atualizado até 2023, enquanto o ChatGPT possui informações apenas até 2021. Eu acredito que isso aqui seja com relação às informações da versão gratuita. E se você for na versão paga do ChatGPT, as informações são mais atuais. Mas ele vai trazer aqui quais são as diferenças dele com relação ao ChatGPT. E sabe o que que é legal? Você pode utilizar as duas ferramentas ao mesmo tempo e combinar ideias de uma e produzir aquele conteúdo que você precisa. Então, olha lá, eu já te trouxe exemplos de uso do ChatGPT, uso da inteligência artificial no Canva, uso das inteligências artificiais no Perplexity, que você está esperando para começar a utilizar essas informações, a praticar o que você tem aprendido aqui comigo no seu dia a dia? Então, colega advogado, hoje você acompanhou comigo como usar o chat GPT, como fazer buscas dentro dele de forma mais eficiente para que ele te traga toda a informação que você precisa de uma forma assertiva e completa. E mostrei também que a inteligência artificial já está presente em outras ferramentas espalhadas pela internet, como é o caso da tela de fundo aqui e do Canva. No nosso próximo encontro, eu vou te mostrar como o Google e a Microsoft estão utilizando a inteligência artificial para transformar o seu dia a dia. Aqui vai um spoiler. Nosso queridinho editor de texto, o Word, já tem uma ferramenta que reescreve textos em uma velocidade absurda e com uma precisão ímpar. Não perca o nosso próximo encontro da série Dominando o Processo Eletrônico. Forte abraço, até a próxima!